Olá pessoal, meus queridos irmãos cósmicos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que a graça de Jesus e do Divino Espírito Santo, dos mentores espirituais e das falanges de luz que descarregam as energias benéficas para cada um estejam cada vez mais presentes na nossa vida. Pretendo muito continuar fazendo muitos vídeos, né pessoal? Para que a gente ganhe cada vez mais instrução da espiritualidade. Nós precisamos dessa instrução, precisamos muito dos espíritos benfeitores virem até nós, né? Nos ajudando a saborear cada informação espiritual para o nosso despertar, para o nosso progresso, para a nossa visão ficar cada vez mais aguçada pela espiritualidade amiga, né, pessoal? Eu que faço o vídeo sempre orientado pela espiritualidade e eles sempre estão ao nosso lado e eu peço muito por todos nós, não só pela minha família, por mim, eu peço também por vocês todos, principalmente por vocês que estão sempre aqui comentando, vocês que estão sempre aqui nesse caminho, focados, né, na informação que a gente vai passando. Eu agradeço a Ramatiz, agradeço as falanges de luz, a Buda, né, ao Senhor Gautama, por estar sempre olhando por nós, achando a gente no meio de bilhões que estão reencarnados aqui na Terra, achando e nos encontrando, né, em oração, porque a nossa oração é o amor divino para a nossa Terra, é o amor nosso para cada ser vivente neste planeta. Nós que estamos procurando o caminho do despertar espiritual total. O caminho do amor, focados neste ano, sob a influência do número 6, que é número de Deus, que é o número da divindade. Nós esperamos que cada vez mais os grandes mestres estejam ao nosso lado, olhando e despertando cada vez mais a nossa mente, tirando tudo que é empecilho da nossa vida, da vida de todos nós. Cada momento ruim que seja afastado, cada momento ruim que não venha nunca para perto de nós, né, pessoal? Que seja assim, vamos dizer, explodido no astral antes de nos tocar. É isso que a gente espera dos mentores, por isso que a gente cai na fé cada vez mais, né, pessoal? E eu peço sempre muito por vocês, espero que vocês também, né, estejam sempre nesse ritmo da fé. Nós vamos falar, pessoal, eu acho que é um assunto interessante neste vídeo, que é sobre a questão do como trabalham, né? As pessoas ficam querendo saber exatamente, assim, como trabalham os médicos espirituais. A gente andou falando muita coisa na questão dos médicos espirituais, porque muitos vídeos para trás que eu falei do Comando Santa Esmeralda, falei de pessoas que ficam internadas, que vão para UTIs, né, para CTIs em estado de coma. Muitos ficam ali por muito tempo, outros por pouco tempo, porque os mentores logo olham para aquele planejamento, né, e já decidem por qual caminho aquele espírito vai tomar. Então, o primordial de tudo, pessoal, é a gente ficar focado na nossa fé, ficar focado na nossa espiritualidade. Cada um de nós tem os nossos mentores e eles não vão deixar nada de mal nos acontecer. Mas precisamos colocar tudo da nossa vida na mão deles, na mão de Deus, na mão dos mentores, né? Vocês sabem que eu tenho falado sobre isso. E também falei, já em outros vídeos, na questão de quando a pessoa está na UTI, né, num CTI lá, entubado, como está acontecendo muitos agora, né, nesses momentos difíceis que o nosso planeta está passando, muitos ficam aí entubados, né? Teve até nesse último vídeo um comentário da menina me perguntando por que está havendo esses desencarnes aí, por questões de respiração, né, do trato respiratório. Exatamente, isso aí é vamos dizer assim, está afetando coletivamente.
esse problema respiratório, né? Eu já falei dos Centaurs, né? Dos Centaurs, que são aqueles aviões que passam, né? Jogando aquela fumaça na atmosfera para, né, tentar cobrir todo mundo com os venenos, né? Que vem dos céus, aí posto pelos seres das trevas que sabem que já perderam, mas eles continuam tentando, por isso que nós temos que agarrar e ficar presos com a nossa espiritualidade, para que a nossa espiritualidade nos defenda, não é mesmo? Não é isso que eu tenho falado? Mas essa questão aí, nós vamos falar depois. Agora nós estamos falando da questão como trabalham, né? Como atuam os médicos espirituais. Tem duas equipes, né? A equipe que já trabalha no plano espiritual e a equipe que trabalha no plano físico. A equipe espiritual que trabalha no plano físico, vamos começar com o plano físico aqui. Essa equipe que trabalha no plano físico são essas equipes que trabalham nos hospitais físicos, né? Terrestres aqui, trabalha nos prontos-socorro, trabalha nos postinhos de saúde. Todos os postinhos de saúde, mesmo o menorzinho que seja aqui na Terra, ele tem uma equipe médica que atua ali, uma equipe médica espiritual que atua ali, naquele local. Não precisa ser um hospital de grande porte ou um ponto-socorro, esses UPAs de grande porte. Não, pode ser um postinho pequenininho, de bairro afastado. Eles atuam ali. São designados para atuar ali, tá? E o que nós vamos falar hoje, é baseado no livro Evolução em Dois Mundos, do nosso querido mentor André Luiz, psicografia de Chico Xavier, esse livro, Evolução em Dois Mundos, no qual André Luiz relata muitos afazeres, né? Entre o céu e a terra, na questão quando ele estava estudando, quando os mentores traziam ele para o plano da terra, para ele aprender mais, né? Ele teve todo um preparo, né? Nesses livros aí, sendo orientado pelos mentores dele no plano espiritual, né? Para essas questões aqui, para ele colocar no livro, em todos os livros das séries, André Luiz, são 13 livros, né? Então vamos até falar depois, tipo um pequenininho trecho de cada um dos livros de André Luiz, vamos falar em outro vídeo, para vocês ficarem mais cientes do trabalho que foi feito anteriormente a todas essas psicografias que André Luiz fez, né, como espírito. Então André Luiz nos relata muitas coisas e tal, e vamos começar aqui o que André Luiz fala, porque no plano físico, os mentores que trabalham até nesses postinhos que eu estou falando aqui, é uma réplica, né, pessoal, do plano espiritual astral, porque nós falamos no outro vídeo na questão dos postinhos, pontos de socorro de apoio, né? Os postinhos de apoio, né? Que não são fixos. A espiritualidade pode tirar eles dali e colocar em outro local que esteja precisando mais. Então, por exemplo, aí nessas enchentes do Brasil que estão acontecendo aí, no Nordeste, agora em Minas, a água está descendo aqui para o Sudeste, né? Todas essas pessoas têm que se precaver disso, porque nem todo mundo tem casa firme, né? Feita, vamos dizer assim, na rocha, né? Porque a rocha não é só a rocha da terra, né? Tem que ser a rocha espiritual também, né? Nós precisamos ter a nossa casa alicerçada na rocha espiritual para que ela seja protegida. Bom, mas tudo isso que nosso Brasil está passando, embora a nossa nação seja uma nação muito espiritual, eu creio que de uma forma ou de outra, o nosso Brasil, ele é muito espiritual. Não só católicos, como protestantes, como umbandistas, como espíritas, né? Como outros segmentos, budistas, de templos e tal. Eu acho o nosso Brasil um país muito, muito espiritual. E eu amo estar aqui no Brasil. Eu amo ter nascido no Brasil. Amo de coração. Quando eu vejo os outros países assim em documentários, eu não me vejo ali, pessoal. Eu não me vejo naqueles países. Eu não me vejo nos Estados Unidos, eu não me vejo na Europa, por mais top que seja algum país. Eu não me vejo na Ásia, eu não me vejo na África. Eu não me vejo em outras Américas. Apesar que eu gosto muito de certas coisas da América Central, gosto muito da América do Sul.
mas eu sou uma americana do Sul, de corpo e alma. Eu nasci aqui no Rio de Janeiro, eu amo tudo que me envolve, amo tudo que me envolve. Então, eu agradeço demais a espiritualidade por eu ter nascido aqui no meu estado querido do Rio de Janeiro, por eu ter nascido na minha querida cidade Duque de Caxias, quando a minha cidade era o 8º distrito de Nova Iguaçu, do município de Nova Iguaçu. Né? Hoje em dia, a minha cidade é a 8ª cidade mais rica do país, né? Devido ao petróleo, né? A Reduc, que é a refinaria, ao polo têxtil, ao polo né, que faz as roupas aqui, centenas de fábricas de roupas, né? Aqui tem o polo da venda das roupas, aqui tem o polo moveleiro, né? A fabricação de móveis aqui é intensa. Então eu vi o progresso de cada momento desse município, pessoal. E eu amo estar aqui, eu amo demais. A minha cidade tem tudo que eu preciso para viver. Hoje em dia eu tenho 2 lugares para viver. Mas eu amo a minha cidade de nascimento, que é Duque de Caxias. E amo também a minha segunda cidade do coração, que eu escolhi para também viver, que é Mangaratiba. Amo demais. Então, pessoal, a gente tem que agradecer a cada momento, cada coisa de onde a gente está. Nós temos que agradecer de tudo. O agradecimento, diz Buda, que é tudo, né? As filosofias budistas, né, orientais, elas dizem que agradecer é a melhor coisa que a gente tem a fazer. É a melhor coisa. Nós não podemos nos revoltar por nada. Ainda mais nessa fase que estamos vivendo atualmente. O nosso planeta está sendo massacrado, né, pessoal? Por seres das trevas que estão em guerra terríveis aí com os seres da luz, né? E os seres da luz em guerra. Porque, como eu disse no outro vídeo, vai haver um congelamento no hemisfério norte, né? Então, o nosso Brasil, ele vai abrigar milhares de pessoas de outras nações, né, de outras nacionalidades. E André Luiz, tanto é, né, pessoal, que estão fazendo aí, estão construindo aí o grande coração, né? Olha só, o grande coração significa que vai ser a morada, né, das pessoas que amam de coração a convivência com outros, que amam de coração a natureza, que amam tudo por estar aqui na Terra e precisam que a Terra, né, sofra menos, para poder a gente também sofrer menos, né? Eu sofro com cada animal que matam ou que morrem. Eu sofro com cada pessoa que está sofrendo, né, num leito de hospital. E peço muito aos mentores por isso. E André Luiz nos relata o seguinte, né? Os principais métodos usados na espiritualidade para o tratamento das lesões do corpo espiritual, né? Porque o nosso corpo espiritual, de tudo que a gente fica passando aqui na Terra, ele fica lesionado, né? Não só pelas atitudes tomadas por milhares de pessoas que quando dormem ainda vão lá para o astral apanhar, como eu já falei em outros vídeos, porque se metem em brigas, em contendas, né? Não estão tendo conhecimento espiritual suficiente, né? Porque não abrem os seus corações, por isso a espiritualidade não os consegue alcançar. E vão para lá para outro plano sofrer, né? As pessoas que vivem o dia a dia como se não houvesse o amanhã, igual aquela música, né? Como se não houvesse o amanhã, continuam sofrendo e vão sofrer depois que desencarnarem, porque vão ficar vagando. Não se incomodem, devia até a menina Constance, né? Ela falou para mim que ela foi falar de chips, né? E desses problemas com algumas pessoas, as pessoas riram dela. Acharam que é uma grande besteira. São certas pessoas que com certeza vão vagar. Quando se forem, vão vagar por aí, porque eles não têm um caminho espiritual para seguir. Não sabem, né, no momento a quem pedir socorro. Eles vão começar a gritar, aí vai aparecer Deus na vida deles, né? Quando será muito tarde. Esse é que é o problema. É isso que eu fico pensando. É isso que eu fico refletindo, querendo passar aqui para vocês, do fundo do meu coração. Então, como o nosso corpo espiritual fica lesionado por guerras, por brigas, por problemas emocionais, por problemas psíquicos que vão lá para o plano espiritual, quando se dorme, quando se morre também, né?
E diz André Luiz que na espiritualidade, os servidores da medicina penetram com mais segurança, com mais presteza, né, na história do enfermo, para estudar como o êxito será possível, os mecanismos da doença que lhes são particulares. Então, do lado de lá, é muito mais fácil para o mentor descobrir o que uma pessoa tem do que um médico da terra, né, da medicina convencional. Porque seria bom que todos os médicos da medicina convencional fossem espiritualistas, espíritas, né, que conseguissem ver, né, ou fossem radiestesistas, que conseguissem ver através da radiestesia o problema que a pessoa tem, né? Eu não sou médica, né, mas da medicina convencional, mas eu trato os meus pacientes com a medicina da radiestesia, com a medicina avançada da radiestesia, né? Embora não seja médica convencional. Mas é por ali que eu descubro tudo, né? Tudo que a pessoa tem é descoberto através do meu trabalho da medicina alternativa, né? Espiritualista, da radiestesia, que é uma ciência também, né? Então, pessoal, o texto que diz aqui no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, fala o seguinte: aí os exames nos tecidos psicossomáticos com aparelhos de precisão, correspondendo às inspeções instrumentais e laboratoriais em voga aqui na Terra, podem ser enriquecidos com a ficha kármica do paciente, a qual determina quanto à reversibilidade ou irreversibilidade da moléstia antes da nova reencarnação. Motivo porque numerosos doentes são tratáveis, mas somente curáveis mediante longas ou curtas internações no campo físico, a fim de que as causas profundas do mal sejam extirpadas de vez da mente pelo contato direto com as lutas que se configuraram. Então, o que diz esse trecho aqui, né? Esse pequeno texto aqui de André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos? Ele diz que os mentores espirituais, os médicos do plano espiritual, quando eles olham pacientes, eles olham logo pela ficha kármica também da pessoa, entendeu? Eles olham a ficha kármica do paciente. A mesma coisa que eu já falei num vídeo, quando a gente leva o nome para uma casa espírita, que coloca os papéis com os nomes das pessoas e também para dar um apoio ao trabalho, né? E qual o problema que a pessoa tem? Acontece ali o seguinte: os mentores, aqueles mentores que já estão ali, que são do trabalho espiritual daquela casa, eles olham aquele papel, eles olham aquela ficha que nós colocamos ali, né? Nós estamos tratando, vamos dizer assim, nós estamos passando a parte física. E os mentores que estão ali, os desencarnados, os mentores que estão trabalhando ali, eles olham aquela ficha e já mandam aquela ficha sobe. Vocês estão compreendendo? Aquela ficha sobe para determinar o processo kármico a qual aquela pessoa está passando. É assim que funciona. Eu já expliquei em outro vídeo. Em vídeos para trás eu expliquei. Então, André Luiz também nos instrui aqui, que os mentores também determinam quanto à reversibilidade ou irreversibilidade da pessoa. Ou seja, se aquilo ali vai ser uma coisa reversível, né, vai ter cura, eles vão atuar no plano espiritual e astral daquele perispírito que está reencarnado, ou a irreversibilidade, ou seja, não tem cura, né? Não tem como aquela pessoa ficar curada dali, né? E então a pessoa vai ficar tendo o quê? Passes magnéticos e outras coisas mais para ir levando, né? Até quando Deus determinar a presença daquela pessoa aqui na Terra. Então, portanto, é o médico espiritual que se utiliza ainda de certa maneira da medicação que vos é conhecida, no socorro aos desencarnados também em sofrimento. Quando a gente coloca também os nomes dos desencarnados, que a gente coloca nomes para as preces
dos desencarnados, e também a gente coloca para irradiação de quem está doente, encarnado ainda. Então eles pegam também, né, aqueles nomes dos desencarnados que estão em sofrimento, porque às vezes a gente não sabe, a gente coloca o nome para a prece do que está ali desencarnado, mas a gente não sabe, a gente não imagina, às vezes, o sofrimento daquele espírito, né? É um complemento, vamos dizer assim, do trabalho apométrico, né, que eu faço, é um complemento. Se pega o espírito, vamos evangelizá-lo. Muitas vezes ele não aceita, não compreende a evangelização de uma vez só, aí precisa de outras sessões de evangelização dentro da apometria, do serviço apométrico. Depois a gente leva esses nomes, né? Eles mesmos falam os nomes. Aí leva-se, mas aí tem a equipe que trabalha na medicação desses espíritos desencarnados, que estão em sofrimento, porque mesmo no mundo, todo remédio da farmacopeia humana, até certo ponto, é projeção de elementos quimioelétricos, diz André Luiz, sobre agregações celulares, estimulando-lhes as funções ou corrigindo-as, segundo as disposições do desequilíbrio em que a enfermidade se expresse. Porque toda pessoa, por mais o obsessor que for, ele é um espírito em desequilíbrio, né, pessoal? Já falamos muito sobre isso aqui. Todos os espíritos encarnados ou desencarnados que estão precisando, né, de trabalhos espirituais, mentais, astrais, bioenergéticos, emocionais, físicos, são espíritos que estão em desequilíbrio. E os obsessores, com eles não é diferente. Eles são espíritos que estão com sério desequilíbrio, como já falamos. Eles pensam que aquilo tudo que eles passaram hoje eles foram as vítimas do passado. E hoje em dia eles pensam que tudo aquilo ali que está se passando na frente deles, tudo aquilo ali é o presente, já falei. Tudo que aconteceu com eles lá atrás, no momento, é o presente para eles. Eles só estão vendo o presente. Eles não estão vendo o passado. E também não estão vendo o futuro. Por isso que eles ficam de obsessor das pessoas. Porque eles foram as vítimas do passado. Para eles, eles estão vendo ainda aquela pessoa os agredindo de alguma forma. Vocês estão compreendendo? Então, os médicos do plano espiritual colocam as medicações ali também. É assim que trabalham os médicos espirituais, né? Quando também trabalham nas UTIs, como a gente estava falando no início do vídeo, né? Trabalham nas UTIs. As UTIs, as pessoas entubadas, aí aquelas pessoas ficam orando lá, os parentes orando, aí a ficha sobe, aí quando desce a ficha, não, esse pode ser reversível, vamos tirá-lo aí da intubação, né? Ele está entubado, um exemplo, essas doenças do momento respiratórias, aí ele é reversível, vamos tirá-lo daqui. Aí depois de um certo período, porque as causas profundas, como disse aqui agora, pessoal, olha só, olha que interessante, as causas profundas do mal sejam extirpadas da mente pelo contato direto com as lutas em que se configuraram, né? E também, o que os médicos falam? A farmacopeia humana, ou seja, os remédios aqui da Terra, né? Até certo ponto, diz André Luiz, é projeção de elementos quimioelétricos sobre agregações celulares. Então, o remédio vai fazendo um efeito até certo ponto, é o que André Luiz quis dizer aqui. E os espíritos que estão trabalhando ali na UTI, os médicos do espaço que estão trabalhando ali, vão fazendo a estimulação daquelas funções, é o que diz aqui o texto, né? Eles vão estimulando as funções ou corrigindo alguns errinhos que estejam ali ainda para fazer aquela pessoa sair do coma. Um exemplo, sair de estar entubado, que eu estou vendo, a gente vê aí que muitas pessoas saem de estar entubado, né? E não querem nem saber por que foi, não agradecem nem a Deus, né? Em nome, né, que os espíritos benditos, as falanges de luz vieram ali, né? Porque eu trabalhava no hospital e via as falanges
todos de branco, passando para cima e para baixo, com os meus olhos físicos, né, pessoal? Eu via. Para você imaginar, e as pessoas que não vê nada, e quando saem de uma intubação ainda não agradecem. Como é que há esse trabalho, né? Que maravilha! Esse trabalho, como é feito, né? Eles usam do próprio remédio que o médico terrestre vai colocando ali, no soro, na injeção, onde for, né? E quando vem a notícia que ele pode ser reversível, aquela enfermidade, eles vão já aplicando vários processos, né, quimioelétricos, né, como está dizendo aqui no texto de André Luiz. Eles fazem regredir, né, aquela função maligna e agrega, né, faz agregações celulares, estimulando os espíritos que estão ali, estimulam as funções daquele paciente. Olha que maravilha, a pessoa nem imagina isso, né? Estimula aquelas funções ou corrige alguma coisa errada, para ele sair logo dali de estar entubado, né? Segundo, olha só o final aqui do pequeno texto que diz esse pedaço. Segundo as disposições do desequilíbrio em que a enfermidade se expresse. Ou seja, dependendo do desequilíbrio, né, daquela enfermidade, eles vão colocando naquela dose homeopática praticamente, né, aquela função, corrigindo aquela função. Então nós temos que agradecer demais, não temos não, pessoal? Quem está com pacientes internados neste momento, peçam a espiritualidade amiga para agir com eles, agir neles, agir no perispírito deles, agir no corpo astral deles, agir no corpo físico deles, para que o médico da Terra coloque somente a função correta, para que os espíritos benfeitores agreguem, né? Agreguem formas celulares maravilhosas e novas nesse corpo dos amigos, dos parentes de vocês, ou de vocês mesmos, né? Contudo, é imperioso reconhecer que na esfera superior, o médico não se ergue apenas com o pedestal da cultura acadêmica, qual ocorre frequentemente entre os homens, mas sim também com as qualidades morais, que lhe configuram valor e ponderação, humildade e devotamento, visto que a psicoterapia e o magnetismo, largamente usados no plano extrafísico, exigem dele grandeza de caráter e pureza de coração. Então, pessoal, para ser um médico que trabalhe, né, é aqui o que André Luiz está falando, em outras palavras, para poder a gente entender melhor. O que André Luiz está falando aqui agora é que não é igual aqui na Terra, né? Que a cultura acadêmica do médico faz com que ele fique de nariz em pé, né? Achando que é mais que o outro, né? Isso frequentemente ocorre aqui na Terra, diz André Luiz. Aqui. Mas lá no plano superior, para trabalhar como médico do plano astral, ele precisa ter qualidade moral, né? Que vai lhe configurar valor e ponderação, humildade e devotamento, visto que a psicoterapia e o magnetismo, né, são largamente usados no plano extrafísico. Exigem dele grandeza de caráter, das enfermeiras que trabalham no plano espiritual, que eu conheço algumas. A gente conhece os médicos, conhece as enfermeiras também. Tem até, pessoal, criança, espírito em forma infantil, de rapazinho e de pré-adolescente trabalhando, ajudando médicos. Vocês acreditam nisso que eu conheço? Vocês acreditam nisso, pessoal? Pois tem, eu conheço. Eu conheço. Espíritos em forma infantil ainda, mas que estão trabalhando por sua moral, o seu devotamento, a sua humildade e o seu carinho para com o próximo, a sua empatia, né? Para com o próximo. Olha que maravilha, eu conheço, tá? Eu conheço. Resumindo, então o que acontece? Os medicamentos, os exames com aparelhos sofisticados, que provavelmente ainda teremos no futuro da Terra,
mas que no momento os aparelhos sofisticados ainda não tem aqui, porque tem aparelho de filtragem que é uma cama, né? E vem um caninho e entra na cabeça da pessoa e filtra o sangue da pessoa. E a cama não tem pés, ela é na parede. Então eu conheço esses aparelhos, pessoal, e sei que funcionam, que são aparelhos ainda para o futuro da Terra. Eles também usam da psicoterapia, né? Eles usam do magnetismo, que são os passes, transfusão de energias, a essa transfusão do sangue astral, né, do sangue físico, que eu peço muito por quem fica aí, os meus queridos irmãos que estão tomando as donacinas, né, e que são meus clientes, que não tenham medo, se vocês realmente forem obrigados a tomar as donacinas, por umas questões aí de emprego, questões que vão precisar realmente, né, a gente tem essa transfusão de sangue no plano astral. Médicos preparados espiritual e moralmente. Então, os médicos, eles têm que ser, né, pessoal, resumindo esse nosso texto, eles têm que ser preparados espiritual e moralmente. Algumas doenças, porque arraigadas no perispírito, somente desaparecerão após nova reencarnação, quando poderão ser expurgadas pelo corpo físico. Então, às vezes, quando o problema é irreversível, que a pessoa está entubada por uma questão irreversível, que é uma questão que está expurgando karma de outras vidas, por isso que é importante esse último vídeo que eu fiz, né? A gente falando desses últimos vídeos, falando aí como a gente tem que expurgar tudo que não presta, né? A gente tem que estar com o nosso DNA consciente, ativado, nosso DNA tem que estar desperto para que a gente consiga galgar um melhor caminho. É isso que eu digo, porque não adianta, mas a Terra vai acabar, eu vou pagar isso aí em outra reencarnação. Não, você vai pagar na próxima encarnação. Se não tiver como agora, os mentores estudarem o caso da pessoa e não tiver como, aquilo é irreversível naquele momento, vocês estão me compreendendo? Aquela pessoa vai reencarnar em outro mundo, se a Terra tiver passado para a quinta dimensão. Aquela pessoa não vai mais reencarnar na Terra, não vai mais renascer aqui, porque aqui não vai ser um lugar mais de pessoas que vão expurgar karmas, né, de outras vidas no corpo físico. Aqui não vai ser mais lugar para isso, porque vai estar expurgando karma de outras vidas. Não é isso que vai acontecer? O que vocês acham? É isso que vai acontecer, não é? Porque, o que diz ele aqui, ó, porque algumas doenças arraigadas no perispírito, quer dizer, o perispírito ficou tão massacrado, vamos dizer assim, por tiro, por facada, por coisas que a pessoa fez em outras pessoas, que foi aquele bumerangue, né? Toma lá, dá cá, não é? Tem isso. Então, somente vai desaparecer, vai expurgar isso após nova reencarnação. Quando desce a ficha, que os mentores falam assim, não, isso aqui só vai sair com outro corpo físico, igual a esse, do tipo desse, corpo de carbono, corpo pesado, corpo denso, que aperta o pulmão, ninguém consegue respirar direito, né? Porque a menina me perguntou e a resposta é essa. Por que que as doenças agora, ultimamente, estão matando pessoas pelo trato respiratório? Por que isso? Não é? E a resposta está aí. Porque sem o ar, sem o oxigênio, o nosso corpo físico não sobrevive. Porque não alimenta as células, né? O ar não tendo oxigênio, o corpo não tendo oxigênio, as células não ficam, viu que se morre em poucos segundos, ou poucos minutos sem ar. Ninguém consegue viver sem o ar, né? Sem a água, sem o ar, né? Mas o ar é terrível, né? Sem o ar, né? Então, esses espíritos aí que estão desencarnando com o problema, né? Estão expurgando algo. Estão expurgando algo porque o pulmão está sobrecarregado de influências malignas de todas as espécies.
desde a espécie física com o fumo, né? Com as vibrações de outras pessoas, da própria pessoa, com as vibrações do próprio ar que respiramos, né? Com as vibrações do corpo etérico que vai lá quando dorme, vai para lá cheirar, fumar e tudo mais no plano etérico e volta contaminado para o corpo físico, continua, né, na verdade, contaminado com o corpo físico, não é? Estão expurgando, com certeza estão expurgando. E aí, quando desce a ficha dizendo que não tem como, que a pessoa vai ter que realmente acabar de expurgar em outro corpo físico, ou seja, já se tem ideia que não mais será aqui na Terra, ou raramente será aqui na Terra, como uma criança que morre com problema respiratório e de repente, né, nasce e desencarna imediatamente com problema respiratório. Isso pode acontecer, né? Pode acontecer. Então, vai precisar de uma nova reencarnação, né? Para expurgar o que ainda precisa no corpo físico. Vocês estão compreendendo aqui? Então, aqui continuando o texto agora. As cirurgias promovidas pelos médiuns de cura aqui na Terra, que são sempre auxiliados pelos médicos espirituais, ocorrem de acordo com o descrito acima também. Então, tudo que a gente faz aqui, passe de cura, não é? Que até estão me perguntando sobre os passes, são às 20 horas os passes. Pode deixar o nome aí no comentário do vídeo, quem quiser. Todos os dias, 20 horas, tá? De segunda a sexta. Todos os dias às 20 horas, de segunda a sexta. Deixa o nome aí e a idade e o que está passando na questão espiritual, emocional, psíquica ou física. Então, o que diz? Ocorre tudo isso aqui de acordo, até o nosso trabalho de cura, porque como eu já disse para vocês em outros vídeos passados, eu estava fazendo outro tipo de trabalhos, né, com a radiestesia em outros campos, que a radiestesia é uma ciência muito ampla, muito vasta, né, e complexa. E eu estava trabalhando há muitos anos atrás com a radiestesia de outros tipos de radiestesia, né? Os mentores é que me mandaram fazer a radiestesia avançada, clínica avançada, né? Me colocaram na cura. Eu já expliquei isso em outros vídeos. Então agora, no momento, eu só trabalho com a radiestesia de cura espiritual e nos tratamentos radiestésicos com os clientes, entenderam? Então, diz André Luiz, como sempre ele fala, as doenças com origem em lesões do perispírito são eliminadas, advindo em seguida a cura do corpo físico. Então, quem tem problemas, né, que vai ter o problema solucionado com a cirurgia promovida pelos médiuns de cura, né, que são auxiliados pelos médicos espirituais, né, faz tudo, vai tudo como os que nós falamos aqui em cima, vai tudo daquela forma, né? E as doenças com origem com lesões no perispírito, já que se limpa o perispírito, né? A não ser que se precise expurgar para outras vidas, elas são eliminadas, diz André Luiz, né? Porque todas as enfermidades elas têm princípio no plano espiritual da pessoa. Tudo vai depender, né, pessoal, do que nós fizemos nessa vida. Então a gente não precisa ficar sabendo quem nós fomos no passado. Esquece isso. Já por nós agora, nós já sabemos o que nós fomos. Não precisamos, nós só temos agora que eliminar coisas erradas. Só isso que nós temos que fazer. Agora aqui para terminar o desfecho aqui, o último textinho, esclarecem os amigos espirituais, igualmente, que os tratamentos e cirurgias realizados aqui na Terra, em nosso corpo físico, nos hospitais terrestres, podem auxiliar sobremaneira na cura definitiva das doenças enraizadas no perispírito. Olha o que diz André Luiz. Olha que maravilha. Então, quando uma pessoa passa por um processo, né, aqui de cirurgia ou tratamento físico com algum médico, por mais que o médico não seja espírita, mas se você tem fé, você tem muita fé mesmo em Deus e na espiritualidade, se você tem fé nos amigos espirituais, nos médicos de cura,
nos médicos do plano do Dr. Bezerra de Menezes, que muitos trabalham, né, no comando Starion, né, alguns médicos do comando do Dr. Bezerra de Menezes trabalham no comando Starion, como eu já falei, né, os comandos de Ramatiz, os comandos de Dr. André Luiz. Então, quem tem muita fé, né, eles podem ficar curados. Esses tratamentos e cirurgias que são aqui realizados aqui na Terra, com os médicos da Terra, né, eles têm auxiliado de sobremaneira na cura definitiva de doenças enraizadas no perispírito. Olha só, enraizadas no perispírito. Então, quando se extermina um câncer, por exemplo, por isso que eu digo para os meus pacientes, né? Não larguem os seus tratamentos com o médico convencional. Eu sempre digo isso, né, em todos os vídeos, e falo para eles. Mas continue na fé, fazendo tudo que eu orientar, porque as orientações são orientações do plano espiritual. Então, vamos seguir as orientações do médico da Terra e vamos seguir as orientações dos médicos espirituais, porque você fazendo a sua oração, você tendo a sua fé, os médicos espirituais vêm te atender. Aí eles ficam assim, qual será, em quem? Você pede um exemplo. Aí ele assim, eu vou lá na fulana, que a fulana me chamou, eu fui designado para cuidar da fulana. É um médico que era oncologista e que agora ele faz parte do plano espiritual. Ele trabalha, continua ganhando proteção e possibilidade de acesso, né, ao plano espiritual, trabalhando no espiritual. É por isso que eu digo que a gente tem que à noite, né, fazer nossa oração, absorver nossas energias espirituais do bem e oferecer a nossa pequena contribuição para a espiritualidade, o que os mentores precisarem de nós, né? Eles terem nosso perispírito, né? E o nosso espírito por aí não vai ficar vagando, não vai ficar pegando chip por aí, tomando chip, tomando implante, né? Indo para a birosca beber, ou indo para a balada dançar, ou indo para a esquina cheirar. Nada disso vai acontecer com a gente vai ficar uma pessoa muito desperta, porque os mentores vão estar ali ao nosso lado, não é? Então, o que diz André Luiz aqui, que é um auxiliar muito bom o tratamento e a cirurgia da Terra, por mais que o médico não seja espírita, né? Não é obrigado a ele ser, basta a gente ser um ser espiritual e desperto, né? Então ele diz aqui, para encerrar, que traça-se de uma via de duas mãos, né? Acima de tudo está o merecimento do paciente, que se dá através do aprendizado e progresso. Olha só, ele encerrou com isso aqui, né? É uma via de duas mãos. E acima de tudo está o merecimento. Aqui está dizendo tudo, né? Está o merecimento do paciente e que se dá através do aprendizado e progresso espiritual. O aprendizado é tudo, né, pessoal? O progresso espiritual, né? Vamos sempre procurando aprender, vamos sempre procurando nos conscientizar da espiritualidade amiga, que às vezes eu estou aqui, eles estão próximos olhando o que eu estou falando. Vamos nos conscientizar que Deus é acima de tudo. Vamos nos conscientizar, colocar todos os nossos problemas físicos, espirituais, mentais, emocionais e bioenergéticos na mão dos mentores espirituais, na mão de cada mentor desse que vai designar um médico para olhar por nós, a quem estiver precisando, a quem estiver querendo um amparo, necessitando de um amparo neste momento, né? É o que a gente deseja, é o que eu desejo a todos vocês, meus queridos irmãos, que melhorem muito. Eu espero que vocês melhorem bastante daqui para frente, depois de todos esses vídeos que a gente vem fazendo. A gente vem falando aqui da necessidade da melhora de cada um. A salvação é individual. Não adianta você querer meter na cachola de alguém isso aqui que eu acabei de falar, que muitos até vão rir, né? Vão achar que é mentira, vão achar que eu estou falando besteira e que vocês também estão querendo levar eles para o lado da besteira. Vão achar mil coisas, mas não se importem com isso, né? Tem aquele ditado, né? Os cães latem e a carruagem passa. Então nós temos que prosseguir com o nosso caminho espiritual,
cada vez mais aprofundado, cada vez mais seleto da nossa vida, né? Escolher os locais que vamos frequentar, escolher o nosso lazer. Nós podemos ter um lazer bom, mas dentro do caminho correto. Podemos ter e devemos ter para aliviar nossa mente, nosso estresse. Vamos fazendo as meditações, vamos fazendo as assim, tomando conta dos nossos chakras, equilibrando nossos chakras, que o equilíbrio dos chakras é o equilíbrio do corpo físico, porque os chakras são as entradas das energias para o nosso corpo físico, né? Eu já ensinei vários métodos aqui, de vocês fortalecerem o corpo físico através das mentalizações, né? Mas não é qualquer uma mentalização que você vai fazer, você tem que procurar ver a mentalização na qual você se dê bem, você sinta suas energias boas. Vou aqui bebendo minha água solarizada. Não esqueçam de fazer água solarizada quando tiver sol aí na cidade de vocês. Coloquem a jarra azul, ou se não tiver, coloque a jarra branca, né, envolta num celofane azul. Depois ela não pode ser fervida, como eu já expliquei em outros vídeos como é, né, porque ela não pode, a água que vai ser solarizada, ela não pode chegar a 65 graus Celsius, né? Então ela tem que ser água mineral sem gás ou filtrada, né? Vocês podem colocar, não pode ser fervida, novamente falando, lembrando bem isso. Vocês colocam essa água para solarizar, solarizem para iniciar a água azul. Depois vocês vão vendo outro método aí, de outra água, outra cor de água, que vai mexer com vocês para o melhor. O início é azul, né? Vocês podem usar o celofane azul, né? Como eu uso, né? Eu uso a jarra azul. Quem não tem jarra azul usa, depois pode beber e pode colocar na geladeira. Depois, antes ela não pode ser gelada também. Ela tem que ser natural, mineral ou filtrada. E vamos bebendo diariamente esta água. É diária. Esta água ela tem que ser diária o consumo dela. Acabou a jarra, bota outra, né? Podem pingar algumas gotinhas do carro, para lavar o carro, para proteger o carro. Vocês podem botar algumas gotinhas na água que está batendo na máquina, do enxágue e da máquina de lavar. Vocês podem jogar no box do banheiro, como eu já expliquei aqui, que o box do banheiro é o pior lugar, né, para ter larvas astrais na casa, que vão perturbar a pessoa, o sono das pessoas que convivem ali, que vão perturbar o emocional, que vão perturbar a parte reprodutora da pessoa. Muitas pessoas ficam até sem poder reproduzir, perdem a libido, perdem tudo devido às larvas astrais que ficam circulando pela casa. Então vamos fazer isso com a água solarizada azul, né? Eu tenho vídeos aí ensinando as águas solarizadas azuis, chás, né? Eu tenho um vídeo aí, pode procurar, água solarizada, solarizando chás, eu até já botei aí nos links, solarizando chás, que você pode pegar o seu chazinho e solarizar ele. Quando for à noite, você que tem muita insônia, tem pesadelo, espanto noturno, né? Para ir amenizando, até retirar esses processos kármicos aí, que normalmente as pessoas assim têm, né? Eu não estou falando que não tenha, porque é certo ter obsessores, né? Simbioses, mas vai amenizando, né? A situação, amenizando a força do corpo físico, vai amenizando a força do corpo astral, do corpo espiritual, vai limpando o mental, né? Vai pensando melhor, vai sendo uma pessoa mais conscientizada, mais concreta de todas as situações, né? Vai saber resolver os problemas que aparecem e todas essas coisas assim que vão surgindo, pessoal, que é muito bom saber. É muito bom saber, e vocês sabedores agora já estão cientes que a água solarizada, isso aqui é um tesouro que a gente não vai gastar 10 centavos e a gente tem para fazer, não é? Faz com um copo verde, faz com um copo azul. Se você não quiser a jarra para usar, beber muito, que eu oriento a botar a jarra, porque a jarra você vai ficar bebendo o dia todo, vai beber à noite, vai beber antes de dormir, vai jogar na água da roupa, vai jogar no carro, né? Vai lavar a casa, vai jogar uns pinguinhos no banheiro, vai matar lavas astrais. Tudo isso vai ser muito bom.
não é, pessoal? Vamos aí nos conscientizando e botando o nosso astral lá no alto para vibrar com a vibração do nosso planeta Terra, ok? Fiquem com Deus, paz, saúde, proteção divina e pensando na espiritualidade.